Salve pessoal, tudo bem? Então estamos aqui de novo com vocês para a gente retomar alguns conceitos da física. E desses conceitos a gente vai trabalhar eles diretamente na nossa correção da prova do Enem, da parte de Ciências da Natureza, contemplando a disciplina de Física. Então a prova que eu escolhi para fazer com vocês foi o caderno cinza, que ela foi aplicada no segundo dia. E desse caderno cinza eu vou selecionar para vocês apenas as nossas questões de Física. Então um breve comentário do que aconteceu nessa prova do Enem. O que já era esperado que acontecesse. Então, foram selecionados alguns assuntos que são sempre batidos, que são de usos do nosso cotidiano dentro da área da física, que seria a potência de chuveiro, conceitos de eletricidade, interpretação de gráfico, falando um pouquinho também da questão da parte de energia. Então, a parte de transformação da energia também foi bem abordada e foi bem transformada, foi bem trabalhada dentro dessa prova, né? Então, para começar com vocês, eu vou escolher as questões que foram da parte da física. Então, seguindo a sequência dessa prova do caderno cinza, a primeira questão que eu tenho para apresentar para vocês é a questão de número 93, tá? Então, essa questão do número 93, ela foi uma questão que ela abordou o conceito do chuveiro elétrico, né? Então, a questão da potência do chuveiro elétrico e falou um pouquinho também da energia térmica. Vamos dar uma olhadinha no enunciado dessa questão, certo? Então, no enunciado dessa questão, ele está falando justamente do manual fornecido pelo fabricante. Então, a questão de número 93. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação da temperatura da água em função da vazão para 3 condições. Essas condições: morno, quente e superquente. Na condição superquente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Tá? Considere que o calor específico da água é igual a 4.200 joules por quilograma grau Celsius e a densidade da água é igual a 1 quilograma por litro. Tá? Então, no gráfico que ele apresenta para vocês ali, só para a gente dar uma olhadinha rapidinha, o que a gente tem? A gente tem a variação da temperatura aqui no nosso eixo vertical e a vazão no nosso eixo horizontal. E ali estão as nossas curvas dessa variação da temperatura em função do tempo para cada uma das estações do nosso chuveiro. Então, o morno, o quente e o superquente. A pergunta do exercício é: com base nessas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente? Então, pessoal, vamos dar uma prestada de atenção no que esse conceito, do que essa questão ela está pedindo. Ela está pedindo justamente para a gente analisar o conceito de potência no chuveiro, que já é um assunto que é bem batido em diversos vestibulares e também já no Enem, e ele está pedindo também para a gente fazer uma análise do gráfico. Então, essa análise do gráfico, ela dentro do Enem é uma competência que ela é abordada em diversas disciplinas, não só na área da física, mas em diversas disciplinas. Para quê? Para ver se você, aluno, está preparado a tirar essas informações e tirar essas interpretações do nosso do enunciado e do gráfico, que te facilitem na resolução desse exercício. Quando ele fala ali a pergunta relacionando a fração da potência na estação morno com a potência na estação superquente, ele está pedindo para você fazer uma comparação. Então, dentro do enunciado da questão, você já consegue tirar algumas relações que você deve fazer, que você deve apresentar. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai partir para tirar os dados que são relevantes dessa questão, para daí a gente trabalhar com as nossas alternativas. Então, vamos observar aqui um pouquinho. Das afirmativas que ele deu para a gente verificar essa razão, a gente tem ali frações. Então, fração de 1/3 na letra A, fração de 1/5 na letra B, fração de 3/2 na letra C, 3/8 na letra D e 5/8 na letra E, tá? Então, essa é a cara da nossa resposta. Então, a cara da resposta que a gente vai ter que analisar. Quando a gente faz a leitura de um texto, de um enunciado de uma questão, seja ela no Enem ou no vestibular, é interessante você dar uma passada rápida e observar como que estão as alternativas dessa questão, se ela está colocando para vocês ali alguma unidade de medida, se ela está dando que tipo de resposta, se ali ela vai ser dada em fração, ou se você precisa realmente efetuar aquela conta. Então, é bem interessante vocês darem uma olhada na questão de uma forma geral, para daí começar a coletar os dados. Então, vamos ali. Começando a tirar as nossas informações, os nossos dados da nossa questão. Então, grifando no texto, a gente tem ali, ele dá o manual de uma ducha elétrica, então ele deu para a gente a tensão dessa ducha, que é de 220 volts. Aí ele fala que existe um gráfico com a variação da temperatura da água em função da vazão, certo? Para essas 3 condições, morno, quente e superquente, tá? E na condição superquente,
a potência dissipada é de 6.500 watts. Considere o calor específico da água. Então, olha só, ele deu a potência na condição super quente, que é uma potência dissipada de 6.500 watts. E que considere que o calor específico da água, então olha só, outra informação para a gente, calor específico da água e o valor de 4.200 joules por quilograma grau Celsius. Então vamos observar um pouquinho, pessoal. Se a gente pegar esses 3 primeiros dados que a gente grifou aqui, então nós temos a tensão em volts, a potência em watts e nós temos ali o calor específico da água em 4.200 joule por quilograma grau Celsius. Então a gente consegue perceber o quê? Que volt, watt, joule e quilograma são unidades do nosso sistema internacional de unidades. E a unidade de temperatura ali está para a gente em graus Celsius. No sistema internacional de unidades, o que a gente tem? A unidade de Kelvin. Nesse caso, se a gente for parar para analisar a questão da variação da temperatura em Celsius e em Kelvin, a variação numericamente é a mesma para os dois casos. Então, a gente consegue trabalhar com essas unidades de forma bem tranquila, relacionando o quê? A questão das nossas unidades de medida no sistema internacional. Na sequência, vem a densidade da água igual a 1 kg por litro. Pessoal, vamos olhar um pouquinho aqui. Esse 1 kg por litro, ele dando a densidade da água, ele está relacionando o quê? A massa e o volume, certo? Então, são duas relações que a gente tem ali, massa e volume. Massa está em quilogramas, que é a unidade do sistema internacional, e o volume está em litros. Mas vamos pensar um pouquinho. No nosso gráfico, a unidade que ele está dando é em litro, a vazão em litro por quilograma. Então, essas são as nossas informações. O que ele pede para a gente calcular é justamente a fração da potência da condição morno com super quente. Então, vamos pensar assim, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que trabalhar com a questão de potência. Quando ele fala essa questão de vazão, da fração da potência para a gente analisar, essa fração da potência a gente vai levar em consideração quais informações? A gente vai ter que levar em consideração justamente isso aqui, ó. A gente vai trabalhar com o chuveiro, com o chuveiro aqui no super quente. Então, o que a gente conhece do chuveiro no super quente, que o enunciado do exercício forneceu para a gente? No super quente, ele forneceu para a gente a potência. E essa potência no super quente com um valor de 6.500 watts. Para o chuveiro morno, ele praticamente não deu a potência. Então, o que a gente tem que descobrir? Quanto vale essa potência para o chuveiro morno? Se a gente for analisar as informações que o gráfico deu, ele deu ali questão de vazão, ele deu também a questão de energia. Como o enunciado nos dá a relação do calor específico para relacionar a questão da energia, a gente pode relacionar essa energia com a energia térmica. Então, essa potência do chuveiro na estação morno, ela pode ser a energia, né, a variação da nossa energia, pela variação do tempo. Então, como a gente vai relacionar a questão do aquecimento? Então, a energia que nós temos aqui é a energia térmica. Então, é aquela nossa quantidade de calor por unidade de tempo. Essa questão da energia térmica, que seria a quantidade de calor por unidade de tempo, a gente pode abrir a nossa equação da quantidade de calor. Quem que é a quantidade de calor? Ela depende da massa, ela depende do calor específico que foi dado no nosso enunciado e ela depende da nossa variação de temperatura. Tudo isso por unidade de tempo. Então, aqui a gente tem a nossa primeira relação. Então, a gente tem como calcular a nossa energia, ou seja, a nossa potência média, utilizando a energia térmica com a variação do tempo. Mas vamos pensar um pouquinho. Se a gente depende dessa variação de temperatura, a gente depende de uma certa condição, o enunciado do exercício, ele deu para a gente ainda um termo chamado de vazão. Então, esse termo de vazão, que ele está até aqui na nossa tela, no pedacinho do nosso gráfico, é uma questão que a gente vai ter que trabalhar com uma representação. Então, ele dá a quantidade, o volume de água que escoa ali, ou que é aquecida por unidade de tempo. Então, essa vazão, eu vou representar ela, desculpa aqui, eu vou representar ela pela letra, por esse símbolozinho aqui, tá? Dando o nosso
Φ ali como sendo a nossa vazão. Pessoal, então vamos pensar assim, dessas informações eu vou precisar tirar do gráfico. Então eu vou voltar um pouquinho no gráfico para daí a gente começar a tirar as informações. No gráfico, a gente tem as duas relações ali. Nós temos a relação da temperatura e a relação da vazão. Então, o que nós vamos pegar? E nós temos as três curvas, a curva 1, 2 e 3, que são referentes às estações que o enunciado mostrou para a gente. Então, a gente pode escolher pontos nesse gráfico para a gente tirar a informação. Então, por exemplo, se eu escolher o ponto 3 ele vai fornecer uma variação de temperatura para a nossa estação 1, uma variação de temperatura para a estação 2 e uma variação de temperatura para a estação 3. Se a gente observar aqui, no nosso eixo da variação da temperatura, nós temos nós temos as marcações. Então, o que ele está dizendo para a gente? Que esse gráfico, ele está variando unidade por unidade. Então, olha só, aqui eu tenho uma unidade, 2, 3, 4, 5. Então, ele está variando ali para a gente de 5 em 5 e cada uma delas vai representar para a gente a nossa variaçãozinha de temperatura. Se a gente for analisar agora, pessoal, quando a gente for tirar as nossas informações aqui, então se eu pegar um pedacinho do gráfico em cada trechinho que ele está marcando para a gente, do ponto da referência até a variação da temperatura, a gente vai tirar a nossa ΔT para cada caso, para cada estação. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a variação de temperatura para cada um dos trechos. Então, a variação de temperatura que a gente tem aqui, ó, na estação 1, ela vai variar mais ou menos 12 graus. Se a gente pegar lá na estação 3, que é o superquente, que são só os dois que a gente está calculando, que a gente está fazendo uma comparação, se a gente for contar quantos marquinhas nós temos ali naquela parte do gráfico, a gente vai perceber que aqui ele está variando em 32 graus. Então, temos aqui as informações que a gente pode estar utilizando na nossa resolução do nosso exercício. Agora, vamos pensar aqui um pouquinho, pessoal. No enunciado do exercício, ele deu que a potência vale 6.500 watts, tá? Só que essa potência de 6.500 watts, a gente pode pensar o seguinte, a vazão que a gente vai utilizar é a mesma para os três casos, para que a gente tenha a mesma variação, taxa de variação da temperatura para os três casos. Se a gente vai usar a mesma variação de temperatura, a mesma taxa de vazão, a gente pode trabalhar com a seguinte informação a partir de agora. Então, a gente pode trabalhar com, para a estação ali do nosso superquente, analisando as informações que a gente pode tirar do nosso superquente ali, a gente tem que no superquente, a potência dada no enunciado do superquente era os 6.500 watts. Mas a gente tem também ali que a vazão para ele, escolhida como referência, que a gente pegou ali de 3 litros por minuto. E nós temos uma variação de temperatura que é igual a 32 graus Celsius. Se a gente for parar para pensar, a água que está passando ali, independente se ela sofre aquecimento ou não, a característica do calor específico continua sendo a mesma. Então, nós temos ali 4.200 joules por quilograma grau Celsius. Tá? Então, essas são as informações que a gente tem ali para o nosso chuveiro no superquente. Se a gente pegar a mesma informação agora para o chuveiro na estação morno, a gente não conhece essa potência, mas a gente tem como calcular. A vazão que vai ser utilizada para os dois casos é a mesma vazão, para que a gente tenha a mesma taxa de variação de temperatura, tá? A nossa variação de temperatura, então aqui só consertando que eu tenho a variação da temperatura, vai ser de 12 graus Celsius para essa situação. E o calor específico é o mesmo de 4.200 joules por quilograma grau Celsius. Então, essas são as mesmas informações. Então, o que a gente percebe? O calor específico é o mesmo para os dois casos. A variação da temperatura é diferente e a vazão continua sendo a mesma. Então, se o enunciado do exercício está pedindo para a gente calcular justamente qual que é essa razão da potência na posição morno com a potência no superquente, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter massa,
calor específico e variação de temperatura na posição morno pela variação do tempo. Na sequência, dividido por quem? Massa, calor específico, variação da temperatura na posição superquente pela variação do tempo. Vamos pensar aqui, pessoal. Variação do tempo, a gente tem no nosso eixo do gráfico quando ele fala da vazão. Só que no enunciado do exercício ele não dá a massa que a gente vai ter que utilizar. Mas vamos pensar, ele deu uma outra informação para a gente lá no comecinho, que ela falava de quê? Ela falava da densidade. A densidade de quem? A densidade da água. Qual que é a densidade da água lá no nosso enunciado do exercício? Ele deu como sendo 1 quilograma por litro. Então, nós temos ali a densidade de 1 quilograma por litro. Só que a densidade, a gente pode calcular em função de quem? Podemos calcular a densidade em função da massa e do volume. Então, agora, nós temos quanto vale a massa. A massa não é o produto da densidade pelo volume. Então, a gente pode trabalhar aqui na nossa equação agora da seguinte forma. Então, a gente vai trabalhar colocando aqui as nossas variáveis. Então, continuando a nossa equação aqui do ladinho, o que a gente vai ter? Na nossa equação aqui do lado, no lugar da massa, eu vou colocar o produto da densidade pelo volume, o calor específico, a variação da temperatura na posição morno, dividido pela variação do tempo, sobre, de novo, densidade, volume, calor específico, variação da temperatura na nossa posição do super quente. Isso sobre a nossa variação do tempo. Vamos pensar um pouquinho aqui agora, pessoal. O que a gente acabou de fazer? A gente fez uma relação de quem? Uma relação da densidade, colocando para a gente a massa. Então, a gente tem, se a gente for parar para analisar o pedacinho da equação que a gente tem aqui, ó, volume pelo tempo, nos dois casos que para a gente está utilizando, não é a unidade da vazão. Então, nós temos aqui a vazão volume pelo tempo, nas nossas duas situações. Essa vazão é a mesma para as duas. Então, o que a gente pode fazer? Então, a gente pode trabalhar com dividindo uma pela outra. Então, dividindo uma pela outra, a gente vai ter o resultado de 1. Lembre que a densidade é a mesma para os dois. O calor específico é o mesmo para os dois. Então, o que sobra para a gente continuar trabalhando na nossa relação aqui? Essa nossa razão da potência na posição morno pela potência na posição superquente, ela vai ser igual a quem? A variação da temperatura do morno pela variação da temperatura no superquente. Então, essa variação da temperatura no morno, a gente tirou lá no gráfico, a gente marcou, varia quanto? Varia 12. A variação no superquente varia quanto? 32 graus. Então, o que a gente tem? 12 sobre 32. A gente pode fazer uma simplificação, dividindo os dois termos da nossa fração por 4, e isso sobra para a gente ali 3 oitavos. Então, 3 oitavos corresponde para a gente a qual alternativa? A alternativa D da nossa questão, tá? Então, essa nossa primeira questão, o que ela trabalhou basicamente? Então, ela abordou justamente o conceito da potência do chuveiro, falou um pouquinho da questão da energia, um pouquinho da questão da eletricidade, maneiras da gente interpretar o que o enunciado pede. Quando ele pede fração, quando ele pede razão, ele está, na verdade, fazendo o quê? Uma comparação. E a gente fez a comparação aqui através de uma fração, dividindo um pelo outro, para a gente redescobrir qual que é a relação de um com o outro. Então, ali trabalhou também essa interpretação do enunciado. E, acima de tudo, se a gente conseguisse tirar as informações do gráfico, também ajudava. Se você, aluno, optasse por continuar fazendo o exercício sem tirar aquela variação da temperatura ali, daquela forma, ou calculasse, por exemplo, só a potência na parte do chuveiro morno e fizesse a relação, você ia chegar num valor mais aproximado, porque os cálculos iam ser um pouco mais trabalhosos. Então, dessa forma, a gente conseguiu eliminar bastante parte da parte matemática, a parte braçal, para vocês poderem fazer o raciocínio desse exercício, tá bom? Então, vamos seguir em frente, vamos seguir para o nosso próximo exercício dessa nossa linha de raciocínio do Enem, tá? Então, esse nosso próximo exercício, a gente vai pegar ali a questão de número 95. Então, a questão de número 95, seguindo aqui pra gente, a 94. Na próxima página, a gente vai para a questão de número 95.
essa nossa questão de número 95, ela vai tratar para a gente agora a questão do gerador, tá? Então, questão de número 95, falando um pouquinho do nosso gerador, tá? Então, ela vai trabalhar com gerador, é uma outra questão de eletricidade, vai falar também um pouquinho da lei de Ohm e a questão de ordem de grandeza, tá? Então, também é um conceito baseado na interpretação, para que a gente consiga tirar resultados da análise que a gente está fazendo. Então, questão 95. Em algumas residências, cercas elétricas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com a diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 amperes. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés da pessoa é da ordem de 1.000 ohms. Então, para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação ao corpo humano, é. Então, vamos lá, ele vai trabalhar com a gente aqui agora, essa questão vai trabalhar conceito de eletricidade. Então, das afirmativas que a gente tem ali, na letra A, praticamente nula, na letra B, aproximadamente igual, na letra C, milhares de vezes maior, na letra D, a ordem de grandeza da ordem de 10 vezes maior e na letra E, da ordem de 10 vezes menor. Então, ali fazendo a comparação com a nossa ordem de grandeza. Então, pessoal, vamos analisar com calma aqui. Não é uma questão difícil da gente trabalhar. Então, ela deu as informações, ela está falando ali para a gente que é de um gerador, a questão das cercas elétricas. Então, a gente vai ter que associar essa questão das cercas elétricas com um circuito elétrico, tá? Ele deu ali para a gente a resistência do corpo, né, resistência elétrica entre os pés e as mãos de uma pessoa, e ele deu também a máxima corrente que o corpo pode suportar, tá? Então, essa questão da cerca elétrica é justamente para uma questão mais, também, por ser de segurança, que seria a segurança residencial, mas também que não seja letal a uma pessoa, tá? Então, o que a gente vai levar em consideração aqui? Das informações que a gente tem no nosso enunciado. Então, essas informações a gente tem ali. Vamos lá. Então, a gente tem a primeira informação, que uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Então, essa diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts, ela está relacionada aqui para a gente, tá? Então, aqui está a nossa diferença de potencial de 10.000 volts. Outra informação que ele deu, a corrente de 0,01. Então, vamos ali anotando as nossas informações. Ele deu a tensão, então, a nossa tensão de 10.000. Então, vamos ali. A tensão igual a 10.000 volts. Ele deu a corrente suportada pelo corpo da pessoa de 0,01 volt. E ele deu a resistência corporal, então a resistência do corpo de uma pessoa, que é igual a 1.000 ohms. Pessoal, se a gente parar para analisar dessas informações, a gente tem tensão, corrente e resistência. Então, o que ela lembra para a gente? Ela lembra para a gente a primeira lei de Ohm. Qual que é a primeira lei de Ohm? É o nosso famoso URI. U igual a resistência vezes a corrente. Só que a gente tem que pensar o seguinte, que quando a pessoa toca nessa cerca eletrificada, ela passa a fazer parte desse circuito. Se ela passa a fazer parte desse circuito, o que a gente pode fazer? A gente pode representar esse circuito e analisar quais são as condições que a gente tem ali no nosso exercício. Então, mais ou menos, a gente tem isso aqui. Nós temos a tensão e nós temos a resistência do corpo da pessoa. O que o exercício pede para calcular? Ele pede para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna em relação ao corpo humano. Então, essa resistência interna sendo representada aqui do ladinho. Então, o que a gente começa a observar? Que nós temos um circuito simples e entre esse circuito simples nós temos uma associação em série. Para a associação em série, o que acontece com a resistência? A resistência equivalente da associação em série é igual a quem? A soma das nossas resistências. A resistência interna mais a resistência
do corpo da pessoa. Então, aqui nós temos a nossa resistência equivalente. Se a gente for aplicar a equação da primeira lei de Ohm, nós temos U igual a R vezes I. Então, U é a tensão aplicada à cerca, que é de 10.000 volts. A resistência interna vai ser quem? A resistência total do circuito, desculpa, vai ser quem? Vai ser a resistência interna, que é quem a gente quer, mais a resistência do corpo humano, que é igual a 1.000. Isso vezes a corrente, que é 0,1. Não pode ser uma corrente superior a essa. Então, o que a gente faz? Agora, a gente faz a parte matemática. Então, a parte matemática aplicando a distributiva, nós vamos ter aqui 10.000, aplicando a distributiva ali, 1.000 vezes 0,01, nós vamos ter o equivalente a 10, né? Então, nós vamos daqui menos 10. E nós vamos ter também que 0,01 vezes a nossa resistência interna. Então, fazendo a divisão, a resistência interna, ela vai ser algo parecido. Então, 10.000 menos 10 vai dar 9.990 sobre 0,01. Fazendo a nossa resistência interna, a gente vai ter uma ordem de grandeza, tá? Então, ali dividindo 9.990 por 0,001, a gente vai encontrar um valor que equivale a 999 mil, tá? 999 milhões, desculpa, tá? 999 milhões. Então, o que aconteceu aqui? Aqui está a nossa ordem de grandeza. Lembra um pouquinho lá do comecinho da física, da parte de introdução, quando a gente começa a analisar as grandezas físicas? A questão da ordem de grandeza, ela está relacionando justamente quantas vezes isso daqui é maior do que a resistência do que a resistência do corpo, fazendo aquela comparação com a resistência do corpo. Então, aqui, se a gente for parar para analisar, a gente vai ter uma ordem de grandeza de 10 elevado a 6. Então, dessa ordem de grandeza de 10 elevado a 6, para a gente, oferecendo como resposta o que nós temos aqui, que ela vai ser praticamente nula, aproximadamente igual, milhares de vezes maior, da ordem de 10 vezes maior, da ordem de 10 vezes menor. Como a gente tem a ordem de grandeza de 10 milhões, ali na ordem de grandeza de milhões, então ela vai ser milhares de vezes maior. Então, nossa alternativa C, ali para a gente analisar o que está acontecendo com o nosso exercício, tá? Então, vamos lá, pessoal. Continuando, próxima questão, a questão de número 97. Então, a questão de número 97, ela vai tratar para a gente os assuntos de cinemática, tá? Então, uma questão mais... talvez vocês tenham feito um pouco mais exercícios baseados nessa questão para a gente aqui, né? Tem um assunto que é bem falado, questão de velocidade, né? Questão que é bem abordada, velocidade, tempo, aceleração, bastante abordada em vários vestibulares também. É um assunto que a gente pode dizer que ele é de uso cotidiano para vocês também, então aborda a competência de relacionar justamente essa questão da parte da interpretação científica dentro do cotidiano de vocês, então aborda também essa competência do Enem, tá? Então, vamos lá. Nossa questão de número 97, ela fala para a gente a seguinte situação. Ela apresenta assim, um motorista que atende a uma chamada de celular, ele é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do seu tempo de reação. Considere 2 motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a uma velocidade de 14 metros por segundo, enquanto que o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar essa frenagem. Então, a pergunta: que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Então, vamos lá, pessoal. Para a gente começar a analisar essa questão, a gente tem que levar em consideração que a gente tem 2 casos para analisar. A questão do motorista atento e a questão daquele motorista desatento. Para o motorista atento, o enunciado do exercício está considerando essa reação dele para acionar os freios de forma imediata. Já para aquele motorista desatento, ele está considerando ali que ele demorou 1 segundo a mais para atingir essa frenagem. Outra situação que o enunciado fala para a gente ali. Ambos apresentam mesma aceleração durante o seu percurso e apresentam a mesma desaceleração, ou seja, aquela aceleração de frenagem, aquela desaceleração de ordem gradual
Também. A diferença entre os dois vai ser o quê? A velocidade inicial que cada um dos motoristas se encontram. Então, o que a gente pode dizer? Que dentro das nossas informações, para os dois casos, a aceleração é de 1 metro por segundo enquanto estão andando. Ao acionar o freio, os dois vão apresentar 5 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos analisar por partes aqui. Então, por partes, a gente vai fazer o quê? Vamos primeiro analisar qual que é a distância da frenagem até o carro parar totalmente, para o caso do nosso motorista atento, e depois a gente analisa de uma forma gradual ali como que funciona a nossa questão da desaceleração para o nosso motorista desatento. Eu vou pedir para a produção uma tela em branco para a gente ter um pouquinho mais de espaço para poder trabalhar aqui no nosso conteúdo, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, nós temos quais são as nossas informações. Então, as nossas informações são as seguintes, tá? Para o motorista atento, então, eu vou chamar ele de motorista A. Esse motorista, ele apresenta aceleração enquanto se movimenta de 1 metro por segundo ao quadrado. E ele apresenta para a gente uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Como ele está desacelerando, pessoal, lembra que o sinal dessa desaceleração, ela tem que estar acompanhada ali para a gente começar a nossa interpretação. O que acontece aqui? Ele fala para a gente também que a velocidade inicial que o motorista se encontra nesse momento de reação é de 14 metros por segundo. Então, se ele vai desacelerar até parar, a velocidade final vai ser igual a 0. Então, são essas as informações que a gente tem aqui para o nosso motorista atento. Então, o que a gente consegue fazer? Tá vendo que a gente tem informação da aceleração e a informação da desaceleração e das velocidades. A gente pode levar em consideração o seguinte: como que o exercício está pedindo para a gente analisar a questão da desaceleração, a gente vai trabalhar com esses 3 itens aqui, essas 3 informações. O que a gente vai fazer agora? Então, tá vendo que a gente tem a aceleração, a gente tem a variação, a gente tem a velocidade inicial, a velocidade final, e o que ele está perguntando para a gente é o ΔS, tá? Se ele está perguntando esse ΔS, o que a gente pode começar a fazer? Se ele pergunta o ΔS, a gente tem aceleração, velocidade inicial, velocidade final, mas a gente não tem informação do tempo. Uma das equações que a gente pode recorrer para começar a analisar aqui pode ser a equação de Torricelli. Lembrem que a equação de Torricelli, ela dá o quê? A velocidade final ao quadrado, que é igual à velocidade inicial ao quadrado, como ele está desacelerando menos, 2 vezes a aceleração, vezes o nosso ΔS. Tá vendo que nessa equação a gente não precisa da grandeza tempo, tá? Então, aqui também é uma questão que não foi apresentada para a gente para esse caso. Então, vamos lá. Para a gente começar a analisar, dentro dessa nossa análise, se o carro vai parar, a velocidade final vai ser igual a 0. Então, aqui nós temos 0, que é igual. A velocidade inicial é 14 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes o nosso ΔS. Fazendo as nossas relações aqui, 14 ao quadrado vai dar para a gente 196. Passando para o outro lado da igualdade, dividindo por 10, ali nós vamos ter um ΔS de 19,6 metros. Então, quer dizer que esse nosso motorista atento, o que aconteceu aqui? Ele percorreu 19,6 metros. Agora, a gente vai analisar o que acontece aqui com o motorista desatento. Então, no caso do motorista desatento, eu vou chamar ele de motorista D, tá? Esse motorista D, de novo, ele apresenta aceleração igual ao do motorista atento e a desaceleração também igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Se a gente voltar no enunciado da equação, da questão, ele diz o seguinte, que o motorista atento aciona o freio com uma velocidade de 14 metros por segundo, enquanto que o desatento em situação análoga, ele leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Então, vamos pensar assim, aqui a gente vai ter um tempo de 1 segundo a mais. Então, o que a gente vai ter que levar em consideração agora? Pessoal, seguinte, quando a gente fala de aceleração, vamos lembrar lá do conceito da nossa aceleração escalar média. O que era a nossa aceleração escalar média? Ela dependia da variação da velocidade pela variação do tempo. Então, se a gente for analisar
A nossa unidade de medida de aceleração, ela é metro por segundo ao quadrado. Isso significa que nós temos metro por segundo. E isso quer dizer que a aceleração, nesse caso da nossa desaceleração aqui, ele está dizendo o que para a gente? Que ele desacelera a uma razão de 5 metros por segundo a cada segundo. Então, é essa informação que a gente tem. Então, a gente pode dizer o seguinte, que no caso do motorista desatento, a gente tem algumas relaçõezinhas para fazer. A velocidade inicial da reação dele já não é a de 14 metros por segundo. A gente percebe o quê? Que ele andou um segundo a mais para daí ele ter essa reação. Se ele andou um segundo a mais para daí ele ter essa reação, a gente pode dizer o quê? Que para encontrar quanto vale essa nossa velocidade inicial, essa velocidade inicial dele, a gente vai depender justamente desse tempo aqui. Então, a gente pode usar o mesmo conceito, ó. O conceito que a gente vai usar, V, que é igual a V0, aí nós vamos ter ali, menos a aceleração vezes o tempo. Então, o que nós temos para analisar agora? Para descobrir qual foi essa velocidade de 1 segundo a mais, a gente vai levar em consideração que dessa velocidade, nós temos, se ele vai andar 1 segundo a mais, nós vamos ter que analisar o seguinte, ó, 1 segundo a mais, se ele está com 14 metros por segundo, ele anda 1 metro por segundo, ele anda 1 segundo a mais, quer dizer que essa nossa velocidade inicial agora, para análise do nosso movimento, para a reação, vai equivaler a 15 metros por segundo. Então, vamos separar esse movimento em duas situações. Então, nós temos a primeira situação em que os dois motoristas andam da mesma forma, com velocidade inicial de 14 metros por segundo, só que o segundo motorista, ele inicia a sua frenagem com 15 metros por segundo. Então, se a gente parar para pensar, neste intervalo de tempo de 1 segundo, ele percorreu um ΔS referente a esse primeiro trecho da equação, primeiro trecho dessa trajetória que ele fez. A partir do momento em que ele estava com 15 metros por segundo, até ele parar, o que aconteceu aqui? Ele levou um outro intervalo de tempo, mas ele percorreu uma outra distância que nós vamos chamar de ΔS2. Então, temos ali duas situações para a gente analisar. Então, nesse caso, o que a gente tem aqui? Nós vamos ter, para o primeiro trecho, uma velocidade inicial e uma velocidade final. Para o segundo trecho, nós vamos ter uma velocidade inicial e uma velocidade final. Então, quer dizer que nesse caso, para a gente analisar o que aconteceu com a trajetória desse motorista desatento, a gente precisa do quê? A gente precisa trabalhar com as relações. Então, para o primeiro trecho, nós vamos fazer o seguinte, para o primeiro trecho, nós vamos aplicar a Torricelli de novo. Não vamos usar aquela unidade de tempo, nós vamos ter V que é igual a V0 menos a aceleração vezes o tempo. Nesse caso, fazendo V igual a V0 menos a aceleração vezes o tempo, ou ainda a gente pode estar trabalhando, como ele está pedindo deslocamento, podemos usar a Torricelli novamente para facilitar, ó. V igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes a aceleração vezes esse nosso intervalo de tempo aqui. O que vai acontecer, pessoal? Nesse caso, a gente vai ter velocidade final de 15 ao quadrado, nós vamos ter velocidade inicial de 14 ao quadrado, menos 2 vezes A, vezes 5, vezes o ΔS, o ΔS aqui, tá? Vezes o nosso ΔS. Então, fazendo as nossas equações, o nosso ΔS1, ele vai ficar igual a 14,5 metros. Então, fizemos a análise do primeiro trecho. Agora, a gente vai analisar o segundo trecho da equação. Esse segundo trecho, de novo, agora a nossa velocidade inicial é de 15 metros por segundo. A velocidade final passa a ser igual a zero. Então, nós temos aqui V ao quadrado, que é igual a V0 ao quadrado, menos 2 vezes A, vezes ΔS. Então, nós temos 15, ou melhor, 0, que é a velocidade final, 15, que é a inicial ao quadrado, menos 2 vezes 5, vezes o nosso ΔS. Nosso ΔS2 vai ser igual a quanto? A 22,5 metros. Então, olha só, 22,5 metros, e antes, no primeiro trecho, ele tinha
um valor igual a 14,5, então o que a gente faz? Soma essas duas distâncias. Somando as duas distâncias, nós vamos chegar à distância de 37 metros. Agora vamos pensar o seguinte, a gente conhece a distância percorrida pelo motorista desatento e a gente conhece a distância percorrida pelo motorista atento. Para descobrir qual que é a diferença de espaço entre os dois, quanto que ele parou ali, que a nossa pergunta é, a que distância que o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento, é só a gente trabalhar com a diferença. Então, nós temos aqui, fazendo no cantinho da nossa tela aqui, 37 menos 19,6 é igual, para a gente, a 17,4. Então, a alternativa correta para a gente ali é aquela que contém de 17,4 metros, que corresponde à letra E da nossa questão, tá? Então, questão 97, uma questão de cinemática, fazendo uma análise entre as nossas duas velocidades, a velocidade do motorista atento e velocidade de reação de um motorista desatento, para a gente trabalhar justamente com o quê? Com a questão da distância percorrida entre eles, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo em frente para a nossa questão 99, tá? Então, vamos continuar a nossa análise aqui. Então, na questão 99, que é a nossa próxima questão de física desta prova cinza, nós temos a seguinte situação. O enunciado dela fala o seguinte, que é a questão 99. Então, para demonstrar o processo da transformação de energia mecânica em energia elétrica, um estudante ele constrói um pequeno gerador utilizando alguns instrumentos. Então, os instrumentos utilizados, um fio de cobre de diâmetro D, enrolado em N espiras circulares de área A, 2 ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B, e um sistema de engrenagens que permite girar as espiras em torno de um eixo com uma frequência F, tá? Então, ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e a corrente de curto-circuito I. Para dobrar o valor da tensão máxima V do gerador, mantendo constante o valor dessa corrente de curto, chamada de I, o estudante deve dobrar. Então, ele dá as afirmativas para a gente ali. Número de espiras, frequência de giro, intensidade do campo magnético, área das espiras e diâmetro do fio. Pessoal, essa questão, ela está abordando para a gente ali, questão de transformação de energia, no caso da energia mecânica para a energia elétrica, está falando um pouco do conceito da eletricidade e está falando também ali a questão do campo magnético. Então, ele está relacionando eletricidade e magnetismo através do conceito de fluxo magnético, tá? Então, se a gente for parar para analisar essa questão, ela é uma questão que também ela vai ser trabalhosa para a gente aqui, para a gente continuar escrevendo aqui. Então, de novo, eu vou pedir para a produção uma tela em branco para a gente continuar a resolução desse exercício. Então, de novo, falou de transformação de energia. O caso é a transformação da energia mecânica em energia elétrica, tá? Ele disse para a gente que ele usa alguns materiais diferentes. Então, desses materiais que ele usa, ele fala um fio de cobre de diâmetro D, enrolado em N espiras circulares de área A. Pessoal, o fio de cobre, ele vai dar para a gente analisar da seguinte forma. Então, um fio de cobre, as características que a gente pega de um fio de cobre vão depender do quê? Vão depender desse comprimento, vão depender da área, da secção desse fio, e dependendo do material. Como ele deu que o material é de cobre, então ele depende das condições desse material. Então, vamos lembrar um pouquinho. Ele falou justamente da questão da resistividade elétrica, questão de resistência. Então, como que funciona essa questão da resistência e da resistividade elétrica? São características do material. O que ele quer provocar? Ele quer que nesse caso, nesse exercício, as grandezas que vão aparecer para a gente vão ser uma corrente que ele está falando que é uma corrente de curto-circuito, e ele está falando de algo de uma tensão. Tá? Então, falando desse gerador, tá? Então, só lembrando um pouquinho do conceito de gerador, quando a gente falava de corrente de curto-circuito, a gente trabalhava com o quê? Com a tensão do gerador, que a gente chamava de E, por quem? Pela nossa resistência interna, né? Então, a resistência interna desse gerador.
para a gente ter esse gerador que ele está utilizando, com uma questão de uma transformação de energia, utilizando esse gerador, ele vai utilizar esses fios de cobre. O que eu vou pedir um pouquinho de atenção para vocês aqui. No caso desses fios de cobre que ele está utilizando, o que ele vai fazer? Nos fios de cobre, ele não vai usar os fios de uma forma com ele totalmente esticado, como a gente tem, por exemplo, nas nossas redes de tensão. O que o aluno propôs ali dentro daquele enunciado, daquela questão problema que ele apresentou para a gente, é que ele vai pegar esse fio e ele vai enrolar. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai transformar em anéis ou em espiras, tá? Então, aí ele falou também que naquele enunciado do exercício a gente tem o quê? A composição de 2 ímãs. Então, esses 2 ímãs, o que remete? Ele lembra para a gente que a gente vai ter campo magnético. Quando a gente tem a espira, então vamos dizer assim, que ela se expira, ela vai apresentar uma área, se a gente parar para pensar aqui um pouquinho, ela vai apresentar essa área aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Ela vai levar em consideração o tipo do material que é feito. E nós vamos ter, por entre ela, um campo magnético passando, certo? Então, esse campo magnético passando pela espira. Só que ele diz que ainda existe um motorzinho que vai fazer com que essa espira ela gire. Então, girando para quê? De forma que você, alternando essa área, você vai provocar uma variação desse fluxo magnético. Então, é isso que ele vai mostrar para a gente ali. Então, envolveu o conceito de eletricidade, pensando na resistência do material no qual é feita essa espira, e ele vai envolver também o conceito da tensão que vai ser formada, porque é um gerador de eletricidade, um gerador de tensão, e a corrente que vai passar por ali. Só que ele depende também dessas outras características. Falou de fluxo magnético, vai depender do campo, tá? Do campo magnético que nós vamos ter ali. Outra questão importante que ele mostra, que ele fala ali no enunciado, é que esse fio, ele não vai usar apenas um anel, ou seja, uma espira. Ele vai provocar o enrolamento de várias espiras. Então, ele vai colocar uma associada do lado da outra para montar esse circuito, para montar esse gerador de eletricidade, tá bom? Então, vamos continuar acompanhando aqui. Então, colocando essa nossa questão aqui, então, vamos pensar. Das características que a gente tem, então a gente já sabe que tem uma corrente de curto-circuito e nós temos uma tensão ali. Só lembrando da relação que nós temos com o nosso gerador de eletricidade, com a nossa corrente de curto-circuito. O que ele diz? Se a gente for lembrar um pouquinho da questão da resistência de um fio, por exemplo, essa resistência a gente poderia obter como? Pela característica do material, que é o ρ, o comprimento do fio, pela área da secção transversal. Outra característica, como ele está posicionando, por exemplo, essa espira, então vamos analisar primeiro com um anel dessa espira e depois a gente analisa com vários anéis, que é o que ele está propondo para a gente ali no nosso enunciado, tá? Então ele diz assim, que ao fazer o gerador funcionar, o estudante ele obteve uma tensão máxima de V com uma corrente de curto-circuito I. O nosso comando do problema vai ser o quê? Para dobrar o valor da tensão máxima do gerador, mantendo constante o valor da corrente de curto, chamada de I, o estudante deve dobrar o quê? Então, ele deu as afirmativas. Número de espiras, frequência de giro, intensidade do campo magnético, área das espiras e o diâmetro do fio. Então, quais são as características? Se a gente apresentar aqui uma espira, então, vou apresentar uma espira pequenininha aqui. Essa espira, ela vai estar entre o polo desses 2 ímãs. Então, vamos supor que aqui a gente tem o polo dos nossos ímãs, conforme ele está mostrando no nosso enunciado. Dentro da área dessa espira, a gente vai ter a passagem de um campo magnético, que nós vamos representar ali por B, que é o nosso campo magnético. Vamos pensar um pouquinho também. Ele disse que essa espira, ela vai ser rotacionada. Então, ela vai rotacionar em qual direção? Nessa direção aqui. Para quê? Para que dentro da área da espira seja possível variar o campo magnético, para daí a gente ter a questão da variação do fluxo magnético. Então, essa variação do fluxo magnético quer dizer que a variação do fluxo magnético, ela vai fornecer para a gente quem? Justamente a tensão. Então, a variação do fluxo magnético, ela fornece a força eletromotriz induzida. Lembra lá quando a gente fazia a aproximação da espira com o ímã, o afastamento dela, o simples movimento dessa esfera que provocava esse fluxo magnético? Então, só lembrando, o fluxo magnético, ele é dado por quem? Ele é dado pelo campo, pela área da espira e pelo cosseno de um ângulo alfa formado nessa espira. Só lembrando, quem que é o cosseno desse ângulo alfa, tá? Então, cosseno de quem? Então, vamos pensar. Quando a gente fala dessa área, a área da espira, a gente vai fazer o quê? A gente vai traçar
uma reta normal a essa área. Então, como a espira que ela está na vertical para a gente, se a gente traçar uma reta normal à área da espira, a gente vai ter que levar em consideração agora o ângulo formado entre essa reta normal e esse campo magnético. Então, esse cosseno é justamente desse ângulo. No caso aqui, como a força normal, essa reta normal e esse campo magnético, eles estão paralelos entre si, esse cosseno é o nosso cosseno de 0 graus, que vai dar para a gente o valor de 1. Então, o que a gente percebe? Que o fluxo ele depende do campo e depende da área da espira. Então, a gente já consegue analisar as duas grandezas que vão influenciar nessa análise da nossa questão, tá? Então, se a gente for pensar um pouquinho aqui, ó, como a gente está falando da questão do gerador, da gente ter uma tensão, essa tensão seria justamente essa nossa força eletromotriz induzida. E essa força eletromotriz induzida, ela vem lá da lei de Faraday. Então, a força eletromotriz induzida, ela vem justamente da variação deste fluxo magnético por unidade de tempo. Aí você me pergunta, mas por que você está me mostrando tantas dessas fórmulas? Primeiro, para a gente tirar as informações do que o exercício está mostrando para a gente, para vocês lembrarem um pouquinho desses conceitos. E vocês observarem o que vocês vão ter que relacionar para poder responder essa questão do Enem, tá? Então, aqui a gente tem a nossa lei de Faraday, tá? Vamos pensar aqui, essa lei, ela é válida para uma espira. Agora vamos pensar. Lá no enunciado do exercício, ele fala o quê? Ele fala que ele vai fazer o gerador funcionar. Deixa eu ver aqui. Ele vai colocar, permite girar ela em torno das espiras, então percebe-se que a gente vai ter um enrolamento desse fio. Então, nesse caso do enrolamento do fio, quer dizer que nós vamos ter várias espiras, uma do lado da outra, e isso vai girar tudo junto, fazendo com que a gente tenha uma variação desse fluxo magnético, só que levando em consideração também esse número de espiras. Então, nesse caso aqui, como a gente acabou de colocar que vai ter uma força eletromotriz induzida, no caso, para uma espira, como nós vamos ter vários enrolamentos, nós vamos ter N vezes o valor dessa força eletromotriz induzida. Vamos pensar um pouquinho aqui. O que o exercício quer relacionar é que ele quer que a gente mantenha essa corrente de curto constante. Então, essa é a condição do nosso exercício, que essa corrente de curto-circuito seja constante. Se a gente olhar ali da nossa equação do gerador, a gente depende da tensão por essa resistência interna. Quem vai ser a tensão? A tensão vai ser justamente a nossa força eletromotriz induzida, dividido por quem? Pela resistência do material. Então, como nós vamos ter ali vários enrolamentos do mesmo fio, essa resistência ela também vai ser relacionada com a resistência induzida por cada uma dessas espiras. Só que lembrem-se que a força eletromotriz para uma espira é a variação do fluxo pelo tempo. Como nós vamos ter várias espiras, nós vamos ter N vezes essa força eletromotriz induzida. A mesma coisa vai acontecer com a resistência interna. Então, nós vamos ter N vezes essa resistência interna. Então, vamos pensar. O que o exercício quer é que a gente mantenha constante a corrente de curto-circuito. Para manter a corrente de curto-circuito constante, a gente já sabe que a força eletromotriz induzida, a variação desse fluxo, ela vai depender do campo magnético e da área. E a nossa resistência interna, ela vai depender também de quem? Da área e do comprimento, porque o material ali para a gente vai ser constante. Então, o que a gente vai ter que analisar agora? Então, essas duas grandezas, para a gente, numericamente, baseado no que o exercício deu, elas também acabam sendo constantes. Quem que a gente consegue variar? A gente consegue variar o número de espiras. Variando o número de espiras de forma proporcional, a gente aumenta quem? A gente aumenta também a nossa resistência, tá? Então, por mais que a gente gire com uma frequência maior, essa frequência maior, ela não vai dar pra gente uma tensão maior, uma força eletromotriz induzida maior. Ela só vai aumentar a frequência de giro, tá? Então, para manter a corrente, essa frequência não influencia na corrente. Então, para manter a corrente, o que a gente tem que levar em consideração? A quantidade de voltas que é dada por essa espira, tá? Então, resumindo, a resposta dessa nossa questão, ela depende do número de espiras. Então, a alternativa correta para a gente, a nossa alternativa A. Feito, pessoal?
Então, essa questão, ela é uma questão que eu considerei ela sendo trabalhosa, tá? Porque ela envolve vários conceitos e ainda além desses conceitos, a gente não substitui nenhum valor numérico, mas a gente tem que exigir do aluno o quê? A interpretação. A interpretação justamente de um conceito sobre o assunto, sobre dois assuntos diferentes, que seria resistência do material e a parte da eletricidade e a parte do magnetismo, tá? Então, aqui a gente consegue fechar a nossa questão de número 99, tá bom? Então, pessoal, continuando ali nossa próxima questão, a questão de número 104. Então, a questão de número 104 da nossa prova cinza, tá? Então, resumindo da nossa questão aqui, o que ela fala, os conteúdos abordados nessa questão. Energia mecânica, e fala também um pouquinho do nosso sistema conservativo. Então, notem que essa questão da energia, ela é bem trabalhada, não só no Enem, como em outros vestibulares, e essa questão da conservação. Então, o que o aluno tem que fazer? Tem que saber identificar os tipos das energias que estão sendo aplicadas nesse sistema, para daí você conseguir interpretar o que o exercício pede. Então, vamos à leitura do nosso enunciado. Então, nós temos ali um brinquedo pula-pula, que é a cama elástica. Ele é composto por uma lona circular flexível, horizontal, presa por molas à sua borda. As crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas formas de energia. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito do ar, uma criança realiza um movimento periódico vertical. Tá? Então, os movimentos de rotação, desprezando também os movimentos de rotação do corpo, enquanto ela salta, a criança realiza esse movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio da lona, tá? Que seria a altura de referência como sendo igual a zero. Então, passando pelos pontos de máxima e mínima altura, então ali representado como H máximo e H mínimo, respectivamente, esquematicamente, o esboço do gráfico da energia cinética da criança em função da sua posição vertical na situação descrita Então, pessoal, aqui ele vai trabalhar com a energia mecânica. Então, notem que ele está tomando como referência a cama elástica, tá? Então, das afirmativas que a gente tem, se a gente for analisar uma por uma, nós temos gráficos, ó. Então, e esse gráfico, ele dá ali a energia cinética em função da altura. Então, cada gráfico, letra A, letra B, eles apresentam características diferentes. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou tirar os dados do enunciado, vou montar um gráfico e daí a gente analisa das afirmativas qual delas que a gente vai ter para analisar aqui, tá? Então, dos dados do nosso exercício, vamos pensar um pouquinho. Dessa cama elástica, a gente vai ter que utilizar o nível da cama como sendo a nossa referência. Então, analisando esse nível da cama como sendo a referência, a gente vai ter a seguinte situação. Então, a gente tem aqui o nível da cama. Então, esse nível da cama, ele vai analisar como sendo H igual a zero. Então, esta é a nossa referência. E a gente vai analisar quais são as energias. No enunciado do exercício, ele diz assim, que ao pular verticalmente, desprezando o atrito do ar e os movimentos de rotação do corpo. Se ele está desprezando os atritos do ar e o movimento de rotação do corpo, então essas forças que nós chamamos de forças não conservativas ou forças dissipativas são igual a zero. Então, nesse caso, se elas são igual a zero, vamos lembrar um pouquinho. O trabalho das forças não conservativas, ele era igual à nossa variação da energia mecânica, certo? Como as forças não conservativas são igual a zero, esse trabalho vai ser nulo. Então, o que isso quer dizer? Que a variação da energia mecânica vai ser nula. Então, a energia mecânica inicial vai ser igual à nossa energia mecânica final. Então, só lembrando um pouquinho do nosso conceito. Voltando para a nossa cama elástica e a nossa referência. Como ele pede o gráfico da energia cinética, vamos pensar o seguinte. Energia cinética é quem a gente vai analisar. Só que nós temos transformação de energia. E dentro da energia mecânica, nós temos outros dois tipos de energia. Então, nós temos a energia do movimento, que é a energia cinética, e nós temos a energia potencial. E essa energia potencial, ela se divide em energia potencial gravitacional, que depende do campo gravitacional e depende da posição, e ela se divide também em energia potencial elástica. As duas dependem de uma posição. A potencial gravitacional, que ela depende de massa, aceleração da gravidade e altura, e a nossa energia potencial elástica, que depende de uma constante, a deformação da mola ou do material que seja elástico, que a gente está analisando,
dividido por 2. Então, essas são as nossas outras duas energias mecânicas, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Quando a gente tem a altura de referência aqui da cama como sendo igual a 0, se nós pegarmos a criança e analisarmos a criança no ponto mais alto, que seria em relação à altura que nós vamos chamar de máxima, nós vamos ter o quê? No ponto mais alto, a gente sabe que a gente tem energia potencial gravitacional, certo? Vamos pensar um pouquinho aqui. Tenho energia cinética no ponto mais alto? No ponto mais alto, não, porque lembra que acontece a inversão do movimento e no ponto mais alto a velocidade é nula e ele começa o seu retorno para a própria cama elástica. Então, no ponto mais alto, nós não temos energia cinética. Vamos analisar aqui. Quando a gente tem a altura de referência igual a 0, é quando a criança toca a cama. Neste caso, a nossa energia cinética vai ser máxima. Então, nós temos aqui a energia cinética máxima para esse caso. Então, se a gente analisar o gráfico em duas partes, então vamos dividir esse gráfico aqui. Vamos representar a altura pela energia. A gente pode representar ele da seguinte forma, a energia cinética aqui. A gente pode analisar o seguinte, quando a gente tem a altura, então para a direita nós vamos ter a nossa altura máxima e para a esquerda nós vamos ter a nossa altura mínima. Para a altura máxima fica fácil, a gente sabe que a gente está analisando em função da nossa energia potencial gravitacional. Então, o que ele quer dizer? Que quando a criança sobe, até ela atingir a altura máxima, ela está convertendo a sua energia cinética em energia potencial gravitacional, que é a massa, a aceleração da gravidade e a altura. Se a gente for observar aqui essa energia cinética em função da energia potencial gravitacional, nós vamos analisar que ela está variando em função da altura. Então, essa variação em função da altura dá para a gente o quê? Se varia a energia em função da altura, nós temos uma equação do primeiro grau. Para uma equação do primeiro grau, o que acontece? Quando a gente está diminuindo a energia cinética, a gente está aumentando a altura. Então, a cara do nosso gráfico vai ser isso aqui. Então, a gente já conseguiu determinar o que acontece com a altura máxima. Agora, vamos pensar um pouquinho aqui. Nós temos que analisar o que acontece com a nossa altura mínima. Vamos analisar. Quando a criança ela retorna para a cama elástica e ela afunda nessa cama elástica, ou seja, ela deforma essa cama elástica para baixo, então a gente já pode dizer que aqui ela sofre uma deformação, que é aquela deformação X. Então, o que quer dizer aqui? Que na deformação máxima aqui, nós vamos ter a energia cinética que foi convertida em energia potencial elástica. Então, essa energia cinética, a energia potencial elástica, vale constante vezes x ao quadrado sobre 2. Só que essa deformação x, a gente está analisando em função de um referencial. E esse nosso referencial era quem? A nossa superfície da cama elástica. Então, quer dizer que essa altura, essa deformação que nós temos aqui, nós podemos chamar essa deformação de H mínimo, em função do referencial que a gente adotou. Então, nossa energia cinética aqui, ela vai ficar em função de quem? A energia cinética vai ficar em função dessa constante vezes o H mínimo elevado ao quadrado sobre 2. Vamos analisar agora aqui. A energia cinética está variando em função da altura. Só que nesse caso, nós temos a altura ao quadrado. Então, se é a altura ao quadrado, nós temos uma equação do segundo grau. Se é a equação do segundo grau, como que essa equação do segundo grau seria uma equação da posição para uma equação do segundo grau? Então, ela seria uma parábola. Então, a cara do nosso gráfico fica uma parábola em relação à altura mínima e uma reta em relação à altura máxima, a equação do segundo grau e a equação do primeiro grau. Dentro das nossas alternativas, a que melhor se parece com esse gráfico que a gente acabou de representar, nós vamos ter ali a letra C. Então, a letra B, notem que ela utiliza duas retas. Então, equação do primeiro grau dos dois lados da equação. Só que como a gente está analisando energias diferentes, não apenas a energia potencial gravitacional em função da energia cinética, nós temos que levar em consideração também a forma como essa variável, essa grandeza, a altura, está variando na nossa equação. Como ela está variando de forma elevada ao quadrado, nós temos ali uma equação que se remete a uma parábola, dando para a gente ali a alternativa C como resposta, tá?
Então, da nossa questão 104, a opção correta para a gente ali é a letra C, tá? Então, vamos analisar outra questão aqui para a gente agora. Então, vamos percorrer um pouquinho a prova. A nossa próxima questão de física vai ser a nossa questão de número 113, tá? Então, a próxima que a gente vai analisar aqui vai ser a nossa questão de número 113, lá na página 9. Então, vamos seguir lá na nossa questão 113. Existem algumas questões longas que são características do Enem, não só de física, mas das outras disciplinas, tá? Então, vamos ali ver qual questão que a gente já está para poder acompanhar. 109. Então, vamos ali na nossa próxima, a 113. Então, aqui, a questão 113, desculpa, a 114. Mais uma. Tá, a 114 nós temos aqui um circuito elétrico, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar de novo com outra questão de eletricidade. Então, vocês estão conseguindo perceber que nessa edição do Enem, o conceito de eletricidade foi abordado várias vezes, tá? E de formas diferentes, tá bom? Então, vamos ali. Questão número 114. O fusível é um dispositivo de proteção contra a sobrecorrente em circuitos. Então, quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que a sua corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos no circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 miliamperes. A pergunta do exercício: qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime, tá? Aí ele dá as nossas alternativas. Então, ali, as nossas alternativas, elas estão com valor de tensão em unidade de volts, tá? Então, vamos analisar. Do circuito que ele deu para a gente, vamos aproveitar para a gente desenhar sobre ele as informações que a gente precisa, tá? Então, o que a gente tem? Nós temos diversas resistências e temos ali o nosso circuito, o nosso fusível, tá? Então, aquele dispositivo de segurança para evitar a sobrecorrente no nosso circuito, para que não haja curto-circuito, para que não queime nenhum aparelho também, tá? Então, todas as residências, elas possuem um fusível, veículos possuem fusível, que são dispositivos de segurança, tá? Lembrando as aplicações. O que ele deu para a gente, tá? Ele deu a situação em que a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistores, tá? E deu o nosso fusível e a nossa fonte de tensão. Como ele pergunta o máximo valor de U para que esse fusível não queime, vamos tentar trabalhar um pouquinho com esse circuito, analisando ele por partes, tá? Então, para começar a analisar ele por partes, a gente vai dividir ele em algumas características. Então, nessa questão, conceitos abordados vão ser a primeira lei de Ohm e a lei dos nós. Então, basicamente, análise de um circuito simples. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos determinar pontos, vamos chamar cada pedacinho aqui de um ponto diferente. Lá em cima, a gente vai chamar de ponto D e aqui embaixo de ponto C, tá? Então, aqui, ponto A, ponto B, para ficar mais fácil, ponto C e o ponto D aqui embaixo. O que o exercício pede é para calcular justamente essa tensão aqui. Se a gente parar para pensar, essa tensão, ela não compreende o nosso ponto A e o nosso ponto B, então esse U que ele está pedindo para a gente aqui, ele corresponde à tensão entre os trechos A e B do nosso circuito. Então, aqui a gente já consegue analisar o que acontece de uma forma um pouquinho mais fácil, tá? Então, se a gente for parar para pensar do ponto A para o ponto B, nós vamos ter um nó. Nesse nó, a gente vai ter uma divisão da nossa corrente. Então, nós vamos ter uma corrente que ela vai seguir para um trecho. Então, tem uma corrente I. Nós vamos ter a corrente seguindo nesse trechinho aqui. Então, uma corrente I1, uma corrente I2 e aqui uma corrente I3. O que eu vou fazer agora? Eu vou separar o nosso circuito. Então, notem, pessoal, que o que o exercício deu de informação para a gente ali
para a gente analisar. Ele deu apenas a corrente que o nosso fusível suporta. Então, a corrente suportada pelo fusível, que seria a nossa corrente I, vocês concordam comigo que essa corrente, esse fusível, ele está associado em série com esse resistor de 120. Então, essa corrente que ele apresentou para a gente ali, como sendo de 500 miliamperes, esses 500 miliamperes equivale a 0,5 amperes, tá? Então, deixando ele em unidade do sistema internacional. Então, 500 miliamperes é a mesma coisa que dividir 500 por 1000, tá? Então, nós temos ali 0,5 amperes. O que nós vamos analisar agora? Como nós temos uma associação em série, nessa parte que eu grifei em amarelo para vocês aqui, a corrente I que passa no fusível é a mesma corrente I que passa em 120. Então, aqui a gente pode dizer que passa a corrente 2 e no fusível a corrente I2. Nós temos aqui, no nosso resistor de 60 ohms, nós temos a corrente I3. Aí, o que vai acontecer? Essa corrente vai seguir o caminho dela. Para ela seguir o caminho dela, ela vem para cá. Quando essa corrente ela passa pelo ponto D, o que a gente vai ter que analisar? Ela vai ser a soma. Então, nós vamos ter aqui uma corrente que eu vou chamar de I'. Ela vai ser a soma da nossa corrente I2 mais a nossa corrente I3. Aí ela segue o seu caminho, certo? Então, aqui a gente dividiu em dois trechos. O que a gente pode também tirar de informação aqui do nosso texto, tá? A gente consegue tirar a informação seguinte, que o trecho que compreende entre A e B vai me dar uma tensão, e essa tensão é o mesmo trecho que compreende essa parte aqui de cima do nosso circuito, ó. A tensão entre esses dois pontos vai ser a mesma também, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar só com a metade de baixo do nosso circuito. Então, como eu já conheço a corrente que passa entre o nosso circuito aqui, do nosso resistor de 120 ohms, eu posso dizer o seguinte, que esse resistor de 120 e esse resistor de 60, eles estão associados em paralelo. Quando nós temos associação em paralelo, o que acontece? Nós temos a mesma tensão. Então, eu posso dizer que a tensão U' que passa aqui é a mesma tensão U' que passa no resistor de 60 ohms. Então, temos mais essa informação. Então, o que a gente consegue perceber? Como a gente conhece a corrente I2, que é de 0,5 amperes, pois ela está associada em série com o fusível, que ele tem 0,5 amperes, e a gente conhece a nossa resistência de 120 ohms, a gente pode calcular qual é a tensão U' que passa nessa parte do circuito. Então, nós temos ali a resistência vezes a nossa corrente I2. Então, U' vai ser igual a quem? A 120 vezes 0,5. U' vai ser igual a quanto? A 60 volts. Então, a gente sabe que ali passam 60 volts. Se aqui em cima passa 60 volts, aqui embaixo passa 60 volts também. Então, temos as nossas duas situações aqui. Agora, vamos pensar. Se lá em cima a minha corrente é de 0,5 amperes, o que vai acontecer aqui embaixo? Eu conheço a resistência e eu conheço a tensão. Se eu aplicar a primeira lei de Ohm novamente, eu consigo descobrir qual que é a corrente. Qual que é a primeira lei? U igual a R vezes I. Então, o nosso I3 vai ser igual a quem? Vai ser igual a 60 sobre 60, que vai ser igual a 1 ampere. Então, sabemos qual que é a corrente que passa por esse nosso circuito, por esse trecho do circuito, que é nosso resistor de 60 ohms. Agora, vamos pensar aqui. Quando ele passa pelo nosso trecho D, o que vai acontecer? As correntes vão se somar, porque essa associação em paralelo entre o resistor de 120 e o resistor de 60, ela está em série com o nosso resistor de 40 ohms. Então, o que eu posso descobrir? Qual que é a corrente I' que passa por ele? Então, essa corrente I' vai ser igual a quanto? A I2, que vale 0,5, mais o I3, que vale 1. E essa corrente vai ser igual a 1,5 amperes. Então, já temos aqui a nossa relação, tá? Então, o que a gente sabe? Aqui passa a corrente de 1,5 amperes. Se passa 1,5 amperes, eu posso novamente aplicar
a nossa primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, e eu vou descobrir qual que é a tensão nesse circuito, porque na associação em série as tensões se dividem. Então aqui a gente tem qual valor? O valor de 40 ohms vezes 1,5. Então neste caso a tensão vai ser igual a 60 volts. Então temos 60 volts deste lado entre a tensão de A a B. Então a tensão do trecho D até o trecho B vale 60 volts. A tensão entre o trecho A e o trecho D vale 60 volts. Se eu for analisar agora qual que é a tensão entre o trecho A e o trecho B, não vai ser a soma dessas duas tensões que nós temos aqui embaixo? Então, o que a gente tem aqui? Que a tensão entre o trecho A e B, ela vai compreender a tensão entre o trecho A e D mais o trecho D, B. Então, essa tensão vai ser igual a U a B, que é igual U a D, que vale 60, mais U dB, que vale 60 também. Então, U a B vai ser igual a 120 volts. Então, praticamente uma questão de análise de circuito elétrico, só a aplicação da nossa primeira lei de Ohm, tá? Um pouquinho da lei dos nós, mas isso já está implícito na nossa análise do circuito elétrico, na interpretação das grandezas físicas que estão envolvidas, tá? E nessa questão nós temos como correta a alternativa D, tá bom? Então, voltando ali para a nossa questão de número 114, nós temos ali a nossa alternativa D, tá? Então, seguindo em frente aqui. Então, como resposta, nós tínhamos várias delas. Resposta correta, letra D. Feito, pessoal? Então, seguindo em frente ali com as nossas análises da questão da nossa prova do Enem da cor cinza de 2017. Questão número 116. Então, a questão de número 116... Opa... Só deu um tilt aqui, mas a gente já se encontra novamente. Aqui, beleza. Então, olha só, nós temos a questão de número 116, tá? Essa questão, ela vai estar trabalhando os conceitos de ondas sonoras, tubos sonoros e a questão da interferência, tá? Então, qual que é o exemplo que ele dá pra gente ali? Então, o enunciado da questão fala sobre o trombone de Kink, que ele é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência das ondas sonoras. Então, o assunto é de interferência, tá? Das ondas sonoras. Então, uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Dessas ondas se dividem por dois caminhos, o caminho ADC e o caminho AEC, e se encontram no ponto C. A saída do dispositivo, onde se posiciona o detector do trajeto ADC, pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo. Com o trajeto ADC igual a AEC, capta-se um som muito intenso na saída. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC até que ele fique como mostrado na figura. A intensidade do som na saída fica praticamente nula, tá? Dessa forma, é conhecida a velocidade do som no interior do tubo, de 320 metros por segundo. É possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte. Então, a pergunta, o valor da frequência em hertz do som produzido pela fonte sonora é... Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Nós temos um esquema desse tubo de Kink, tá? Então, o que ele fala para a gente no enunciado, ó? Que nós temos o trecho ADC e o trecho AEC. O trecho ADC é um trecho que é móvel, a gente consegue aumentar ou diminuir esse tamanho. Então, ele fala o seguinte, ó, que esse som vai se encontrar na saída C e a saída do dispositivo onde se encontra o detector, tá? Então, o trajeto ADC ele pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo. Com o trajeto ADC igual a AEC, a gente capta um som muito intenso na saída. Pessoal, esse som muito intenso que ele capta na saída, se a gente for tratar de interferência, é uma interferência do tipo construtiva. Então, o que vai acontecer ali? A questão da interferência quer dizer que, por exemplo, nós poderíamos ter aqui os mesmos tamanhos. Então, se esse lado
EC, ele é um lado que nós chamamos aqui, que é um lado fixo de 30 centímetros, se a gente deixar esse lado com os mesmos 30 centímetros, para a gente vai aparecer o quê? O tipo da interferência que nós chamamos de interferência construtiva, tá? Então, só para a gente lembrar um pouquinho dos conceitos para a gente analisar a questão de interferência construtiva ou destrutiva, nós tínhamos uma equação que ela era bem simples, mas ela tratava com questão de meios comprimentos de onda e tratava a questão um pouquinho de interpretação. Então, qual era a equação? Nós temos um ΔD, que seria a distância da fonte até a distância onde a gente vai detectar a variação dessas distâncias. Então, nós teríamos duas fontes, né? Ou seja, 2 caminhos percorridos por essas fontes e ao ponto onde a gente vai detectar. Então, seria o ponto de referência. E isso era igual a N vezes meio comprimento de onda, tá? Então, esse N era que dizia pra gente se o tipo da interferência que nós tínhamos era uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva. Para ser uma interferência construtiva, então, se a gente tem uma interferência construtiva, os valores de N sempre vão ser números pares. Então, dos números pares que a gente tem, por exemplo, nós começamos do 0, 2, 4 e assim por diante. Se nós tivermos uma interferência do tipo destrutiva, então essa interferência destrutiva, ela vai ser em função de quem? Que o N, obrigatoriamente, vai ter que dar um resultado para a gente de um número inteiro ímpar. Então, quais são os números inteiros ímpares? Eles começam a partir do 1, do 2, o 1, o 3, o 5 e assim por diante, tá? Então, era isso que a gente tinha que levar em consideração. Então, o que ele fala para a gente assim, ó? Que colocando os dois trajetos iguais, a gente tem um som muito intenso. No caso, a gente vai ter ali a nossa primeira interferência construtiva, certo? Entretanto, se a gente aumentar gradativamente esse trajeto, até que fique conforme mostrado na figura, a intensidade do som na saída, ela vai ficar praticamente nula, tá? Então, dessa forma, a gente vai ter que analisar o que acontece. Então, dessa forma, o tipo da interferência que a gente vai ter vai ser uma interferência destrutiva. E dessa interferência destrutiva, o primeiro número inteiro que a gente tem da sequência para ser uma interferência destrutiva para a gente é o 1. Então, é essa interpretação que a gente tinha que ter, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente começar a coletar os nossos dados, o que ele disse para a gente? Que aqui a gente tem essa distância do ponto de partida até o ponto D de 40 centímetros. Só que a gente tem que pensar o seguinte, que quando a gente provoca ali a fonte sonora, caminho percorrido pelo som vai ser todo esse caminho e até chegar à fonte. Do mesmo lado, a mesma coisa acontece do outro lado. Então, ela vai percorrer 2 vezes esse caminho. Então, o que a gente pode dizer aqui? Que dessa análise, a nossa distância, por exemplo, a distância D1, ela vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 40 mais 40. E isso vai dar igual para a gente a 80 centímetros. A nossa distância D2, que seria do lado de cá, ela vai ser a mesma coisa, a soma das nossas dos 2 pedacinhos da curva ali que nós temos. Então, ela vai ser igual a 60 centímetros. Para a gente calcular quanto vale essa variação dessa distância, o que a gente tem? Nós podemos marcar o D1 menos o D2. Lembrando que essa variação é em módulo para a gente, tá? Então, esse nosso ΔD vai ser igual a quanto? A 80 menos 60. E isso vai ser igual a 20 centímetros, desculpa, tá? Então, vai ser igual a 20 centímetros. Então, temos aqui os nossos 20 centímetros. O que ele quer que a gente calcule? A gente sabe que o tipo da interferência que a gente vai ter é uma interferência destrutiva, tá? Porque ele vai diminuir a intensidade do som. Dessa interferência destrutiva, o primeiro número inteiro ímpar que nós vamos utilizar é o número 1. Então, se a gente for analisar ali que o nosso ΔD, ele depende desse número inteiro ímpar vezes meio comprimento de onda, daqui a gente vai tirar o valor do nosso comprimento de onda. Então, a nossa variação ΔD vale quanto? 20 centímetros. Isso vai ser igual a 1, que multiplica o comprimento de onda sobre 2. Então, o nosso comprimento de onda aqui vai ser igual a 40 centímetros. Ou ainda, para deixar no sistema internacional, para facilitar o nosso cálculo, 0,4 metros. O que o exercício, por que eu calculei
esse comprimento de onda? Porque a pergunta do nosso exercício é qual é o valor da frequência. Então, o valor da frequência em hertz do som produzido pela fonte sonora. Então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai utilizar a nossa equação fundamental da ondulatória. Qual que é a equação fundamental? Velocidade, que é igual ao comprimento de onda, vezes a frequência. No enunciado do exercício, apareceu para a gente o quê? O valor da velocidade, que ele chamou de 320. Esse nosso comprimento de onda a gente acabou de calcular, que é 0,4 sobre a frequência. Então, a frequência vai ficar igual a quanto? 320 dividido por 0,4, e isso vai dar para a gente 800 Hz. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra C, tá? Então, marcando ali a nossa questão, nós temos a alternativa correta como a letra C. Ok, gente? Então, aqui a gente continua a fazer. Então, ó, questão basicamente de ondulatória, falando de interferência, ondas sonoras, para a gente fazer uma análise prévia de como que funciona essa nossa questãozinha aqui, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Continuando a nossa resolução, a questão de número 119, tá? Então, a questão de número 119 na nossa sequência, nós temos ali dispositivos eletrônicos novamente. Então, mais uma questão de eletricidade, abordando conceitos básicos da eletricidade, como a primeira lei de Ohm, e, de novo, interpretação de gráfico. Então, notem que interpretação de gráfico está bombando nessa prova, né? Então, vamos ali. Questão de número 119, dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, que seria um gás tóxico e incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina, ela se comporta como um resistor ôhmico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico abaixo. A pergunta: o valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em Ohm é igual a quanto? Então, vamos ali. O que ele disse para a gente? Ele fala que a gente tem um comportamento de um resistor ôhmico. Lembrando que gráficos que apresentam a questão do resistor ôhmico, eles são gráficos que mostram a corrente elétrica pela diferença de potencial. Então, aqui a gente vai estar associando a quem? A nossa primeira lei de Ohm. Então, o que nós temos? Porque a primeira lei de Ohm, ela diz para a gente o seguinte, que a tensão é igual à resistência pela corrente. Então, um resistor ôhmico quer dizer o seguinte, que conforme a gente varia a tensão, a corrente varia de forma proporcional. Por isso que o nosso gráfico, ele dá uma reta linear, de forma linear. Então, para a gente calcular qual que é essa resistência elétrica da polianilina, a gente pode escolher qualquer ponto do gráfico. Então, para facilitar, a gente vai escolher aqui o ponto número 2, que vai apresentar para a gente um cálculo um pouquinho mais rápido. Então, quando a gente tem a diferença de potencial U igual a 20 volts, a nossa resistência vai ser igual a quanto? A corrente vai ser igual a 4. Só que a gente não pode esquecer que na interpretação do gráfico, esse 4 está multiplicando por 10 na menos 6. Então, muito cuidado com isso. Então, aqui a gente tem corrente, que é 4 vezes 10 na menos 6 amperes. Então, essa resistência, ela vai ser igual a 20 dividido por 4. Então, a gente vai ter aqui 20 dividido por 4 vezes 10 na menos 6. Então, fazendo a primeira parte aqui da nossa cálculo, então, 20 dividido por 4, essa resistência vai ser igual a 5. Como eu tenho aqui 1 sobre 10 na menos 6, eu posso passar o 10 na menos 6 para cima com sinal trocado, tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho 20 dividido por 4, que deu pra gente igual a 5, certo? Então, 20 por 4 deu pra gente igual a 5, ou melhor ainda, né? 0,5 para nós ali. Então, o que acontece, pessoal? Nesse caso aqui, no enunciado do exercício, ele diz pra gente o seguinte, que o valor dessa resistência elétrica nominal, ele é quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. A pergunta é, o valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em Ohm é igual a quanto? Então, o que vai acontecer aqui? Essas altas concentrações, a gente vai ter que multiplicar
por 4, porque ela vai ser quadruplicada novamente. Então, o nosso resultado final fica sendo igual a quanto? Então, nós vamos ter ali 20 dividido por... Aqui eu acabei usando 20, né, pessoal? Desculpa, aqui é 10, é 2 apenas, da nossa... Aqui é 2,0, tá? Só um errinho bobo aqui, mas pode acontecer. Então, prestem atenção, não façam como eu, que deu essa mancada aqui agora. Então, aqui a gente tem 0,5, tá? Então, 0,5 vezes 4, isso vai dar para a gente 2 vezes 10 na mais 6, tá? Então, essa é a nossa resistência quando ela está presente, na presença de altas concentrações de amônia. Então, nós temos ali de 2 vezes 10 na mais 6 ohms, tá? Então, olha só. Então, dentre as nossas respostas, o que vai acontecer? Vocês perceberam que o valor de quadruplicar, ele está associado ali no nosso enunciado do exercício. Se a gente não tivesse multiplicado ali por 4, o que ia acontecer? A gente teria uma opção de resposta. Então, muito cuidado com isso, tá? Que pode aparecer para vocês uma opção de resposta, caso a gente não pegue totalmente a informação do nosso enunciado. Então, essa questão ela é uma questão de nível fácil. Então, é basicamente a aplicação da primeira lei. E temos como resposta correta ali para a gente a nossa letra E, tá? Então, a alternativa correta para a gente... a letra E, tá? Então, cuidado, pessoal, na leitura do enunciado, tá? E também para tirar os dados do gráfico, ok? Então, fechamos aqui mais uma questão, que seria a nossa questão de número 119. Vamos seguir em frente, tá? Então, a próxima questão que nós temos no conteúdo de física é a questão de número 125. Então, essa questão de 125, então, nós temos aqui. Próxima página. 121. Já chegamos ali. Então, 123 a nossa questão, a próxima... Então, a 123 é uma questão de energia, também de interpretação, tá? Então, basicamente, análise ali do que vocês têm de informação com o fluxograma que ele apresentou. E agora, eis aqui a nossa questão 125. Então, essa questão 125, ela também vem da análise de gráfico e da comparação de materiais, tá? Então, basicamente, vocês não têm, digamos assim, uma aplicação de um conceito, tipo, um conceito unicamente da física. Então, vocês precisam também da parte da interpretação de gráfico, que ajuda vocês a resolver bem essa questão. Então, a de 125, a figura mostra como é a emissão da radiação eletromagnética para 5 tipos de lâmpada: haleto metálico, tungstênio, mercúrio, xenon e a de LED, que seria o diodo emissor de luz, tá? As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade da energia liberada pela lâmpada. As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano a diferentes comprimentos de onda, que seria UV e IV, que são as regiões da ultravioleta e as regiões do infravermelho, respectivamente. Um arquiteto, ele deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produza boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente, tá? Então, o que ele quer? Uma lâmpada que apresente boa intensidade luminosa na faixa do visível, mas que ela tenha baixo aquecimento, ou seja, ela não aqueça demais esse ambiente. Então, das opções que a gente tem aqui, ele pergunta, qual é o tipo de lâmpada que melhor atende ao desejo do arquiteto? Então, nós temos ali o haleto metálico, tungstênio, mercúrio, xenon e a de LED. Então, se a gente for analisar por partes aqui, o que ele quer? Nós temos a intensidade emitida pela região do ultravioleta, do visível e do infravermelho. Então, embaixo ele dá para a gente o nosso comprimento de onda. Então, notem que a região do visível ela está entre 400 e 700 nanômetros, tá? Então, a gente vai ter que trabalhar com intensidades luminosas que apresentem para a gente justamente pouco aquecimento nessa região. Então, a gente vai ter que analisar os picos de cada uma dessas lâmpadas. Então, se a gente pegar na região do visível, olha só, a região do visível para a gente praticamente onde a gente tem o cruzamento entre as linhas pontilhadas. Então, aqui, o cruzamento entre essas nossas linhas pontilhadas, só para a gente exemplificar. Então, aqui, basicamente, é a nossa região do visível, que é onde a gente vai ter que analisar. Então, vamos ver um pouquinho ali para cima. Quando a gente observa a lâmpada do haleto metálico, nessa região a gente consegue perceber o quê? Que nós temos alguns picos. Então, esses picos aqui,
eles remetem ao quê? A alta intensidade, que praticamente vai estar para a gente próximo a essa região do visível. Então, quer dizer que essa lâmpada ela pode oferecer um aquecimento do ambiente. Se a gente for analisar a próxima lâmpada, que é a lâmpada de tungstênio, dentro do que a gente tem a região do nosso visível aqui, a gente pode perceber que essa faixa da intensidade emitida também ela está um pouco mais alta. A lâmpada de mercúrio quase não apresenta para a gente uma intensidade dentro da faixa do visível. Então, olha só, dentro dos 600 nanômetros, a gente também tem uma questão de sem intensidade luminosa. A lâmpada de xenon também é algo bem baixinho, ó, não apresenta picos para a gente próximo ali, daquela região da luz do visível. E aquela outra lâmpada que ela está próxima da faixa do visível, que seria justamente a região da parte cinza do gráfico, que ele fala que seriam de todas essas partes cinzas, de todos os gráficos que nós temos aqui. Então, o que ele apresenta? Ele apresenta uma boa intensidade emitida, que está dentro dessa faixa do visível, sem provocar picos de aquecimento, tá? Então, ela apresenta de uma forma um pouco mais constante. Então, o tipo da lâmpada que melhor atende o desejo desse arquiteto é a lâmpada de LED, tá? Que é a lâmpada que a gente tem substituído as demais lâmpadas, tanto a incandescente quanto a fluorescente, também por ela apresentar um baixo custo. Apesar do seu investimento ser alto, mas o seu consumo de energia acaba sendo um pouquinho mais baixo também, tá? Então, a alternativa correta para a gente aqui é a nossa letra E, a lâmpada de LED. Feito? Então, vamos lá. Seguindo em frente, nós temos uma próxima questão de física, que é a questão de número 127. Então, quase acabando a nossa provinha de física. Essa questão de número 127, ela vai ser uma questão que fala de intensidade sonora, tá? Então, ela vai trabalhar com a questão da intensidade sonora. Então, 127, aqui do ladinho. Então, de novo, temos mais uma vez a análise de gráfico, tá? Então, nós temos ali, questão 127. Em uma linha de transmissão de informações por fibra ótica, quando um sinal diminui sua intensidade para valores inferiores a 10 decibéis, esse precisa ser retransmitido. No entanto, intensidades superiores a 100 decibéis não podem ser transmitidas adequadamente. Então, a figura apresenta como se dá a perda do sinal, a perda ótica, para diferentes comprimentos de onda para certo tipo de fibra ótica. Qual é a máxima distância em quilômetros que um sinal pode ser enviado nessa fibra sem ser necessária uma retransmissão? Então, pessoal, o que a gente vai ter que levar em consideração? Ele quer a máxima distância em quilômetros, que o sinal pode ser enviado sem precisar de uma retransmissão. Primeiro passo aqui é a gente analisar aonde acontece no nosso gráfico a menor perda de sinal. Então, notem aqui que a gente tem perda ótica, então ali em decibel por quilômetro, tá? E a gente tem por comprimento de onda. Então, essa é a nossa relação desse nosso gráfico. Então, perda ótica por comprimento de onda. Então, nós temos ali em decibel por quilômetro, tá? Então, do gráfico, o que a gente vai perceber? Onde a gente tem a menor perda de sinal. A menor perda de sinal é o ponto mais baixo. Então, aqui nós temos que pro comprimento de 1,5 micrômetro, nós temos uma perda de sinal equivalente a 1 decibel por quilômetro. Então, essa é a informação que a gente precisa tirar do gráfico aqui. Então, vamos seguir para analisar as nossas afirmativas. Então, as nossas afirmativas é a distância máxima em quilômetros que ele está pedindo. Então, da informação que a gente tirou do gráfico, nós temos que, quando nós temos o comprimento de onda equivalente a 1,5 micrômetro, então, vamos só escrever um pouquinho aqui para lembrar. Esse micrômetro, ele também é um prefixo para a gente fazer uma abreviação desse nosso número. Então, ele equivale a 1,5 vezes 10 na menos 6 metros, tá? Nós temos a perda que equivale em Bel. Então, a nossa perda da nossa intensidade ali, que equivale em Bel a 1 decibel, tá? Então, essa é a informação que a gente tirou do gráfico. Do enunciado do exercício, ele fala que para valores inferiores a 10 decibéis, não precisa ser retransmitido. E para valores, ele precisa ser retransmitido. E para valores na intensidade superior a 100, elas não podem ser transmitidas. Então, o que a gente tem aqui, ó? Nós temos um valor máximo. Esse valor máximo corresponde a 100 decibéis.
decibéis. E aqui nós temos um valor mínimo que corresponde a 10. Então, o que a gente vai analisar aqui? A diferença entre elas. A diferença vai dar quanto? A diferença entre elas vai dar 90 decibéis. Então, o que a gente vai levar em consideração? Do gráfico, ele falou que essa perda ele equivale a 1 decibel a cada 1 quilômetro. Então, o que a gente vai levar a ter que analisar aqui agora? Que essa perda a gente vai analisar da seguinte forma, que 1 decibel equivale a 1 quilômetro. E 90 decibéis equivalem a X. Então, nesse caso, X vale quanto? A 90 quilômetros. Então, pessoal, essa questão, ela é uma questão basicamente de interpretação do gráfico. Ela exigia, talvez, ela não pediu nem para a gente trabalhar com a questão da intensidade sonora, nem a forma de calcular o nível sonoro, ela não pediu para a gente aplicar nenhuma fórmula da física, mas o que ela pediu aqui agora? Ela pediu só para a gente fazer relação com os dados do gráfico, então ela foi uma questão um pouco mais simples, trabalhando com as informações do gráfico. E nesse caso aqui para a gente, como deu 90 quilômetros, a alternativa correta, letra D, tá? Então, fechamos mais uma questãozinha aqui, que foi a questão de número 127, uma questão mais rápida para a gente poder analisar. Então, vamos lá, para a nossa última questão de física, tá? Então, dessa prova cinza, a última questão de física corresponde à questão de número 130, tá? Então, a questão de número 130, ela fala para a gente aqui, ó. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,3 segundos de duração e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Então, a pergunta: qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Tá? Então, ele quer saber, de novo, nós temos um gráfico para analisar. Então, uma questão que está abordando também o conceito de gráfico, e ele está levando em consideração as grandezas físicas, aceleração e tempo. Então, vamos pensar assim, para a gente analisar a questão da aceleração e do tempo, a gente vai ter que relacionar a questão da força, porque ele está pedindo também justamente ali a questão da colisão e a força que o equipamento, que o cinto de segurança, ele aplica no corpo do indivíduo, ou no corpo da pessoa ali. Então, nós temos ali 5 cintos diferentes. Para a gente começar a analisar essa questão, a gente vai trabalhar um pouquinho com os conceitos de aceleração e os conceitos de tempo, tá? Então, vamos pensar. Para falar um pouco da aceleração, e a gente está falando de força, a gente não pode esquecer da segunda lei de Newton. Então, o que a segunda lei diz para a gente? A segunda lei, ela fala que a força resultante ela depende da massa pela aceleração. No enunciado do exercício, ele falou que para todos os testes, as massas dos bonecos foram mantidas as mesmas. Então, as massas ali, a massa ela não vai sofrer alteração. Então, quem que vai variar? A aceleração e a força recebida pelo boneco durante o teste, tá? Então, é isso que ele vai analisar. Só que ele também está trabalhando com a grandeza tempo. Então, notem que a gente tem 2 grandezas. A grandeza aceleração e força. E a gente tem a grandeza tempo para analisar. Vamos pensar um pouquinho. Como a gente está falando de colisão e de impacto, a gente pode estar associando também o conceito de impulso, tá? O impulso sofrido por um corpo, tá? Então, o que seria o impulso? O impulso ele é a força por unidade de tempo. Então, a força aplicada num determinado objeto por unidade de tempo. Então, olha que aqui agora a gente já tem essa relação da força e do tempo. Então, o que a gente pode analisar aqui agora? Como a gente quer trabalhar
tempo e aceleração, então a gente pode estar analisando o que acontece com o impulso aplicado a esse corpo. Quem que é a força? É a massa do corpo vezes a aceleração, vezes a variação do tempo. Então, agora, a gente já tem as grandezas para analisar. Então, o que a gente sabe? A massa é invariável, tá? Então, o que a gente vai ter que levar em consideração? O que acontece com a aceleração. Então, olha só, deve ser realizada no maior intervalo de tempo, né, com um valor mais baixo da aceleração. Então, para que a gente tenha um dano menor tipo um risco de lesão interna menor, então essa força aplicada ao corpo, ela vai ter que ser realizada com um maior intervalo de tempo. Por quê? Porque esse maior intervalo de tempo, ele minimiza esse impacto, certo? Então, o que a gente vai ter que analisar aqui, ó? A variação desse tempo. Então, quanto maior for o tempo, menor vai ter que ser essa aceleração, certo? Então, dentre os modelos que a gente tem, analisando a grandeza aceleração e a grandeza tempo, o que a gente vai ter que observar no gráfico? O que a gente vai ter que escolher ali no gráfico? A gente vai ter que analisar, dentre os 5 modelos de cinto, aquele que fornece um maior intervalo de tempo com uma menor aceleração. Certo? Então, dentro desse intervalo de tempo, a gente tem ali, por exemplo, se a gente pega o cinto 1, a gente percebe que ele tem um pico de aceleração muito alto e um tempo muito baixo, uma variação de tempo muito baixo. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, que para o cinto 1, a gente tem esta variação de tempo aqui. E a gente tem uma variação da aceleração muito brusca, né? Então, se a gente pega agora o cinto 2, o que a gente vai analisar? O intervalo de tempo. Então, nós temos esse intervalo de tempo. Então, a gente já percebe que dentre os nossos opções de cinto, é aquele que apresenta uma das maiores variações de intervalo de tempo. Então, que é uma das condições que a gente precisa para minimizar essas lesões internas. E o que a gente percebe também? Que ele apresenta uma maior constância dessa variação. Ela varia de forma um pouco mais constante, ou seja, ela não sofre intensidades muito altas para provocar aqueles impactos muito fortes ou a reação da força muito forte, tá? Então é isso que acontece aqui. Se a gente parar para pegar, só para terminar a questão, no ponto 3, a gente tem um intervalo de tempo um pouquinho menor. No ponto 4, que seria o cinto mais escuro, a gente até tem um intervalo de tempo alto, mas o que a gente percebe aqui? Essa curva, ela não está variando de forma constante, tá? Então, ela não está variando de forma constante. E o cinto 5 é aquele que apresenta um comportamento muito parecido com o 1 e com o 3, só que com variações de intervalos de tempo um pouquinho diferentes, tá bom? Então, o intervalo de tempo maior é aquele que apresenta menor risco de lesão ali para os nossos integrantes, tá bom, pessoal? Então, queria falar para vocês o seguinte... Questão do Enem de 2017 resolvida, da parte da física, tá? Procurei pegar aquelas questões que foram mais trabalhosas, que puderam gerar um pouco mais de dificuldade para vocês. E o que vocês têm que levar em consideração? Que toda a parte do Enem, toda essa prova de física do Enem, se a gente for analisar, cobrou interpretação de gráfico, são competências básicas do Enem, como eu comentei desde o comecinho da aula para vocês, que elas fazem parte de todas as disciplinas, tá? Então, essa parte é bem importante, então trabalhem com isso, que vai ajudar vocês também na interpretação de outras questões de outras disciplinas, tá? No desenvolvimento de vocês. E outra coisa, todos os conceitos também, tipo, energia são conceitos recorrentes, então, o que a gente percebeu? Houveram algumas questões, várias questões abordando o conteúdo de eletricidade. Então, fiquem atentos com esses assuntos. Não que no ano que vem possam ser iguais, mas alguma coisa vocês vão ter a noção. Tipo, gráfico sempre vai cair, relação com o cotidiano sempre vai cair. Então, que é justamente essa ideia do Enem. Relacionar o que vocês conhecem com conhecimento científico com o conhecimento de senso comum. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui. Espero ter ajudado vocês e a gente se vê na próxima. Até mais!